Vê, assim, o Fortaleza, nessa Série A, ele já apresentou muitos bons jogos, né, nesse retorno, e teve alguns jogos oscilantes e tal. Principalmente, eu diria, nos jogos dentro de casa. Às vezes o Fortaleza tem um jogo muito acessível, como era esse jogo, como foi, por exemplo, o jogo contra o Avaí, algumas semanas atrás, e às vezes, sabe, se acaba gerando uns sustos ali, gera uma certa incerteza. O Vojvoda colocou hoje em campo o que eu considero, né, ali do meio para trás, o melhor Fortaleza possível. Brits juntamente com o Benevenuto, Tinga na direita, Capixaba na esquerda, os dois volantes que chegaram ao Fortaleza, que eu vejo muita qualidade no Caio juntamente com o Sacha, e o Fortaleza já começa de maneira arrebatadora, né? O gol do Capixaba, quase o Capixaba já amplia o placar numa belíssima troca de passes, um chute de perna direita. E aí o Fortaleza, assim, com muito volume, como disse o Luca, poderia já ter feito 2-3 ali no começo. E aí o Fortaleza, depois da saída do Sacha, assim, na minha avaliação, eu queria que você falasse sobre, tem uma leve queda, né? O Zé Wellison não tem bem aquela mesma característica do Sacha, da recuperação de bola, é um jogador mais da imposição física. E aí o jogo, que parecia que ia ser bem tranquilo, começa a pairar aquela dúvida, o Fortaleza já dá oscilada, vai para o segundo tempo, não começa tão bem. Fernando Miguel fez uma defesa, a bola foi na trave, teve que tirar, começou a tomar um sujo assim meio desnecessário, faz o segundo gol, aí tipo, não, agora tá tranquilo, 2-0, agora é só, né, administrar, quem sabe ampliar o placar, aí toma o gol, aí de novo fica aquela insegurança, até sair o terceiro gol do Romarinho, e aí sim o Fortaleza, de maneira tranquila, conduzir essa vitória. Então eu queria que você entrasse, né, na análise da partida, do que o Vojvoda, e aí, claro, você que não participa tanto dos teles do Fortaleza, já chegou a participar esse ano, até mesmo para você destrinchar daquilo que o Fortaleza evoluiu como time nesse segundo turno, dessas peças novas que a gente tem citado aí, dessa melhoria, e de como você analisa o jogo para o Fortaleza ter saído vitorioso hoje. Muito boa noite. Boa noite, Minhoca. Boa noite, Luca. Rodrigão e Clisma aí nos trabalhos técnicos, toda a audiência. Minhoca, para analisar esse jogo, a gente tem que... todo mundo que me acompanha aqui, né, que acompanha os podcasts, as lives que eu participo, sabe bem o peso que eu dou, né, para o roteiro do jogo, de um gol ou uma expulsão, um lance capital que acaba saindo, né, cedo nas partidas. Todo mundo sabe. E o peso que isso traz, o peso do próprio placar, o peso psicológico, né? E aí você coloca um time como o adversário do Fortaleza hoje, como o Coritiba, que é um time que tem essa dificuldade, né, em partidas fora e partidas fora dos seus domínios, né, foi essa de hoje. Guto, né? Acho que todo mundo que está aqui tem esse PhD em gutismo, né? E a gente sempre fala, o copo meio cheio, o copo meio vazio, essa discussão aí infinita aqui, mas que em jogos como esse, né, mostra a sua faceta, digamos assim, mais copo vazio. E aí, ok, o copo vazio para ele, para o Coritiba. Pensando sobre a ótica que a gente olha, que a gente analisa, que a gente está falando aqui, a ótica do Fortaleza, né, é a ótica legal, a ótica positiva. E aí o time do Vojvoda com essa boa imposição que tem, né, essa boa construção, participação muito importante no gol, né, a conclusão e o gol do Capixaba, mas a assistência, né, a jogada ali do Tinga, então os dois laterais com essa possibilidade de chegar ao campo de ataque. E logo quando acontece esse gol aos 2 minutos, ainda no primeiro minuto, na verdade, né? Acho que 1 minuto e 40, alguma coisa assim. Esse gol sai, acaba jogando a pressão ainda maior para o lado do Coritiba, né? E aí passa a ser um jogo interessante para o Fortaleza. E aí, por que eu digo que esse jogo, após 1-0 e a pressão, né, a obrigatoriedade ali de criar, de ter a bola, ir para o lado do Coritiba, ficou... além do placar, logicamente, de já estar 1-0 para o Fortaleza, né, o jogo desenvolvido ficou bem interessante, porque a gente sabe como os times de Guto Ferreira funcionam em transição. Os times de Guto Ferreira se defende, tem a sua solidez defensiva, recupera e verticaliza. Recupera e verticaliza. Tem um centroavante ali, normalmente com boa presença de área, que vai ser aquele cara que vai disputar mais fisicamente, vai reter uma bola, vai conseguir fazer o time atrair, vai fazer um aparelho para quem vem de trás poder jogar.
E a partir do momento em que esse time precisa ter mais essa posse de bola, precisa trabalhar mais, precisa fazer essa bola circular mais, né, bater, ir de um lado e para o outro, aí sim, os times de Guto Ferreira, e aí é algo do Curitiba, mas eu estou tratando no plural mesmo, porque é algo que a gente viu no Ceará, no Bahia, no Sport, em quase todos os trabalhos de Guto, né? É uma máxima dos trabalhos dele. Os times têm essa dificuldade, né? Os times, quando saem da sua zona de conforto de defender e verticalizar, esse jogo de transição, esse jogo de vai e volta, esse jogo, digamos assim, mais aberto, né? Quando o jogo sai desse sentido, os times têm um pouco mais de dificuldade. E fica um jogo interessante para o Fortaleza, porque a escalação que o Fortaleza trouxe, né, para mim é uma escalação que dava, né, essa possibilidade do Fortaleza, sim, se defender também com uma boa qualidade e o Fortaleza fazer o jogo que o Curitiba inicialmente imaginava, que é esse jogo de transição. Você tinha de um lado Robson, não, desculpa, de um lado Moisés, do outro Pedro Rocha, o Thiago Galhardo, que é propriamente o centroavante de bastante mobilidade, né? Esse cara que consegue também ser um centroavante de velocidade, consegue sair da área para trabalhar. Tem o Lucas Lima chegando de trás, e aí jogadas de 1-2 toques onde o Lucas Lima chegou para finalizar, o próprio pênalti sofrido, né, no decorrer. Os laterais, como o Juninho Capixaba, que tem essa chegada, o Tinga, que preza mais pela fase defensiva, mas também tem a sua chegada. Então, esse jogo se tornou interessante para o Fortaleza. Um jogo onde o Curitiba tinha posse e o Fortaleza podia ser vertical. E aí vai se desenvolvendo, né? Logo após o 1-0, e que vem... Né, vamos tratar os 2 minutos. E a saída do Sacha, que ocorre aos 13, são 10 minutos ali de boas chegadas do Fortaleza. E chegadas nesse sentido, chegadas de velocidade, com poucos toques e verticais, buscando fazer essa bola chegar rápido na área para uma finalização. Onde, né, e aí eu concordo com o Luca, ali até os 20, vamos tratar assim, acho que a substituição não é o ponto-chave da mudança, né, acho que é um pouquinho mais à frente dela, mas até os 20 ali, acho que o Fortaleza esteve em totais condições, né, de fazer 2 ou até 3, não seria absurdo de forma alguma. Após isso, após os 20, 25, o jogo vai acalmando, né? O jogo vai ficando um jogo onde o Fortaleza também equilibra na posse de bola, e aí me marcou muito porque aos 30 minutos a transmissão coloca a estatística de posse de bola, e era naquele momento uma estatística de 50-50, e eu vinha também acompanhando pelo SofaScore, e no SofaScore ele vinha dando ali 52-48, né? Você já via que a bola deixou de estar somente no pé do Curitiba e passou a estar bem dividida, né? E aí o Curitiba foi ficando mais confortável na partida. Foi ficando mais confortável na partida em poder voltar para o seu jogo, de verticalizar. E aí sim, ao final do primeiro tempo, né, acho que a partir desses 30, mas principalmente ali, após os 35, foi um momento do jogo onde essa partida ficou um pouco mais difícil, um pouco mais perigosa, acho que a palavra é essa, para o lado do Fortaleza, porque já a porta para fazer o 2, talvez até o 3, ter ampliado esse placar e já ter essa tranquilidade no primeiro tempo, tinha sido aberta, mas não foi aproveitada. E aí o Curitiba melhora, passa a criar, passa a pisar na área, né, do Fortaleza e finalizar com um pouco mais de segurança. Acho que até a fatídica bola ali já nos acréscimos, né, de uma bola parada, onde obriga o Fernando Miguel a fazer uma defesa ali bem importante. Né? Acho que esse final do primeiro tempo, caso a gente tivesse visto um empate do Curitiba, também não teria sido nenhum absurdo, pesando o fato do Fortaleza ter tido chance e não ter ampliado o placar. Né? Aliás, e aí na volta... Só um detalhe, né? O primeiro tempo termina com uma chance desperdiçada pelo Pedro Rocha, né? Numa troca de passe que o Lucas Lima devolve, que ele finaliza mais na força do que no jeito ali, né? Isso, perfeito. E aí, né, na volta desse intervalo, Guto já vem com algumas substituições, né, logicamente buscando dar uma qualidade ali mais ofensiva para o seu time.
o time volta com uma certa também posse de bola, querendo circular ali a área do Fortaleza, mas aos 10, né, Juninho Capixaba aí mais uma vez em uma noite inspirada, faz o segundo gol, né, amplia esse placar, faz o 2-0, e aí vocês falaram bem. Parecia que seria a tranquilidade, mas não em menos de 5 segundos, né, numa jogada ali que até teve alguma dúvida se inicialmente, né, ficou uma demora ali, dando uma olhadinha, revendo o gol, mas não teve nenhum problema. O Coritiba faz um 2-1 e volta a deixar a partida, de certa forma, perigosa, mas o dedo do treinador, né, o dedo do Vojvoda, que tem esse elenco totalmente nas suas mãos, acaba fazendo toda a diferença quando ele vem com uma substituição tripla. Né? Ele tira Moisés, que já dando um spoiler, né, foi um dos que eu menos gostei da sua atuação essa noite. Tira também o Lucas Lima e tira o Thiago Galhardo. Né? Faz essa tripla substituição, aciona o Romarinho, né? E aí um ponta por outro, aciona o Romero, um centroavante por outro, mas já deixa de ser um centroavante de mobilidade, de velocidade, para ser um centroavante, um cara ali mais de presença na área, e aciona também o Hércules, né? Que por característica é um volante, que tem logicamente essa sua qualidade, né? Mas é um volante. E aí a minha leitura naquele momento foi: Vojvoda quer voltar a ganhar esse meio-campo, né? Quer estabilizar esse meio-campo, ter um pouco mais de força, reter um pouco mais essa bola para não estar entregando para o Coritiba em situações perigosas e ter um pouco mais de fisicalidade que o Hércules oferece ali, muito mais do que o Lucas Lima, né? E aí acaba esse dedo de tentar talvez ter menos sufoco, consegue quando acha o terceiro gol, numa jogada inicialmente individual ali, bem bonita do Romarinho, né, que vai para um lado, tem o cruzamento na área, a bola acaba ficando nos pés de Hércules, ele dá voltando para dentro da área, e o Romarinho aparece ali num carrinho, dividindo a bola com o defensor do Coritiba, para fazer o 3-1, né, e aí sim dá a tranquilidade que o Fortaleza já poderia ter tido desde os 10, 15 minutos ali de partida, dando números finais, né, a essa importantíssima vitória para o Fortaleza.